Vamos ler o texto? Gálatas capítulo 1, verso do 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para compartilhar da Tua palavra com a Tua igreja que aqui está reunida. Que o Senhor Deus nos abençoe, Senhor. Que o Senhor vá adiante do pregador, ilumine as nossas mentes para a compreensão clara, ó Deus, da Tua palavra. Que o Senhor Deus nos ajude, Pai, para que as verdades que a Tua palavra nos traz nesta série de mensagens, a partir então desta primeira porção, possamos, ó Deus, ser alimentados, possamos, ó Deus, relembrar, ó Pai, tudo, ó Deus, que o Teu Evangelho representa para nós, através, ó Deus, desta carta tão valiosa. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar aqui hoje, que o Senhor Deus use de misericórdia, Pai, e os alcance poderosamente, a que estejam cultuando, onde quer que estejam, ou fazendo, ó Deus, o cumprir da Tua palavra, ó Deus, no exercício de obras de misericórdia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento tão importante. No nome de Jesus nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, o Evangelho de Deus, então, revela a graça de Cristo. Este é o tema, então, desta mensagem. E a Galácia, que se refere, então, ao texto que nós lemos, fica mais ou menos hoje onde é a Turquia, no nosso mapa atual. Mas a Galácia, irmãos, não era uma cidade. A Galácia era uma região que ficava na Ásia Menor. As igrejas, então, da Galácia, que são várias igrejas, nasceram então em um contexto de forte oposição ao Evangelho. Não é difícil lembrarmos da ocasião em que o apóstolo Paulo foi apedrejado e dado por morto. Isso aconteceu no momento em que ele pregava lá na cidade de Listra, e isso está registrado em Atos capítulo 14, verso 19, em que Listra faz parte deste grupo de igrejas da Ásia Menor, onde era a Galácia. Então, podemos compreender claramente que por este contexto, nós entendemos que a igreja que estava em Listra fazia parte desse compêndio de igrejas que receberam esta carta, só para a gente ter uma noção. Mas a Gálatas, irmãos, esta carta, possivelmente é a carta mais dura do apóstolo Paulo. É a carta mais direta, onde ele foi incisivo em alguns pontos importantes que precisavam ser trazidos à memória daqueles irmãos, daquelas igrejas. Percebam comigo, irmãos, que diferente de outras cartas, o apóstolo Paulo não começa com graça e paz. Ele não começa desta forma. Não há essa iniciação da carta com estas palavras. Antes, ele já começa então trazendo uma palavra já de diretiva na sua argumentação. Então já nos dá a ideia que a carta ela vai transcorrer-se em um parâmetro de chamada de atenção ao problema que estava havendo naquelas igrejas. Paulo então, meus irmãos, questiona a fidelidade espiritual dos Gálatas, ou seja, dos irmãos das igrejas da Galácia, desta região. Uma linguagem então de confronto nós podemos perceber, e eu queria convidar você a ler o verso 6 deste mesmo capítulo. O verso 6, que será início da pregação de domingo que vem, diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Percebam comigo ainda no capítulo 3, por favor, irmãos. Olhem aí o verso 1.
Ó Gálatas insensatos, eu não sei como diz na sua versão, insensatos, quem foi os que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Percebam, irmãos, que o tom da carta é um tom de um desabafo, de chamar atenção para coisas tão fundamentais e importantes que estavam sendo desvirtuadas naquela ocasião. Depois, irmãos, que as igrejas, elas eram então plantadas, elas eram treinadas, elas eram capacitadas, elas eram equipadas. Paulo então deixava, era a rotina dele. Chegava numa região, plantava várias igrejas, preparava a igreja, preparavam os líderes, dava o ensino do evangelho, os fundamentos. Então agora ele ia para uma outra região, fazia a mesma coisa. E ele administrava então à distância, por cartas. Ele ensinava por cartas, estando à distância. E enquanto ele fazia isso, meus irmãos, ele mantinha então este contato. E uma dessas cartas é a que vamos iniciar hoje nesta série. Muitos comentaristas, irmãos, e historiadores acreditam que esta carta provavelmente é a carta mais antiga do apóstolo Paulo, ou seja, uma das primeiras. 48 depois de Cristo, então esta carta começou a circular, pelo menos é a perspectiva dos comentaristas. O que nos leva a crer, irmãos, que a igreja, tendo recebido então esta carta, foi as primeiras igrejas a se afastarem da centralidade do evangelho. Começaram então a flertar com outro ensino, com outro evangelho. Um evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo havia pregado. Percebam comigo, meus irmãos, que esta carta traz também um grande alerta. Pois esses comentaristas, historiadores, eles apontando então a data da carta e o momento em que o apóstolo Paulo, agora já plantando outras igrejas, agora se reporta agora a entender e ver e perceber o afastamento dessas igrejas do verdadeiro evangelho. As forças, irmãos, contrárias ao povo de Deus, as forças que tentam afastar o povo de Deus da cruz, eram e são sagazes, são sutis, trabalham na sutileza, trabalham na relativização branda, debaixo dos panos quentes, para tentar minar, irmãos, a nossa visão da cruz. Assim, meus irmãos, aquela igreja, ela deveria ter perseverado na caminhada, ela deveria estar atenta a cada segundo de suas vidas, para que os seus ouvidos não dessem vez a um outro evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo havia pregado. Queridos amados, as igrejas da Galácia então ouviram o evangelho de Jesus, como nós lemos aqui, ouviram o evangelho de Jesus Cristo e este crucificado, aquele que morreu, aquele que foi ao sacrifício para comprar com sangue precioso a igreja. Foi este evangelho que aquele povo escutou da boca de Paulo. Percebam, meus irmãos, e aquele povo creu, recebeu o Espírito Santo. Contudo, em algum momento, irmãos, após a partida do apóstolo Paulo, sem mais a presença dele, um grupo de mestres agora se levantaram dentro da igreja, se infiltraram nos departamentos, para agora tentar implantar uma nova cláusula dentro do evangelho, adulterando o evangelho de Jesus. E essa cláusula é muito parecida com a cláusula lá do livro aos Hebreus, em que queriam então fazer com que os conversos agora voltassem aos rudimentos do judaísmo, ou seja, voltar às suas antigas práticas, o desencorajamento de continuar agora seguindo a Cristo. Percebam, meus irmãos, que havia este grupo então infiltrado dentro da igreja, pregando agora que o evangelho de Paulo não merecia crédito, porque era um evangelho sem lei, porque Paulo pregava que a salvação é pela graça e não pelas obras. Mas havia um grupo que dizia: esse evangelho não vale nada, o evangelho que vale é o evangelho da lei, e esse evangelho está errado. Esses falsos mestres então começaram a ensinar isso àquela igreja, irmãos, aquelas igrejas, dizendo então que para serem incluídos no povo de Deus, eles precisavam então observar a lei e serem circuncidados. Ora, a força gentílica então agora do povo, que foi então alcançado pelo Senhor para trazer agora para ser o único povo com Deus, isso já tinha sido tratado.
já tinha sido resolvido. E este ensinamento novo, meus irmãos, começou agora a fragmentar a igreja, a dividir a igreja, a destruir então tudo aquilo, todo o trabalho feito pelo apóstolo Paulo. Observem, meus irmãos, que Paulo agora, vendo igrejas que foram edificadas a custo de muito esforço e suor, agora um ensinamento distorcido, colocando tudo abaixo. Imagine comigo. Não poderia ser diferente, uma carta forte, pesada, para poder então estabelecer os marcos novamente daquilo que ele tinha pregado na plantação dessas igrejas. Meus irmãos, esta carta de Paulo então, ousadamente, ele diz: não abandonem o evangelho. O livro então de Gálatas, irmãos, que nós começamos agora a ministrar nesta série, nos ensinará a verdade, ou as verdades de que nunca, irmãos, superaremos a nossa necessidade do verdadeiro evangelho. Não há outro evangelho que supra as nossas reais necessidades. Não é outro evangelho que vai suprir. É o evangelho da cruz. É o evangelho de Jesus crucificado, que ressuscitou dentre os mortos e à destra do Pai está, para a glória de Deus Pai. Outra verdade que nós vamos encontrar nesta carta é que ajudar o evangelho é prejudicar o evangelho. Recado para quem evangeliza: devemos levar uma mensagem de amor, sim, mas é uma mensagem que leve o pecador a entender que ele precisa de Deus, que ele deve se arrepender dos seus próprios pecados e entender que quem precisa de ajuda não é Deus. Quem precisa de ajuda é o pecador. Esta é a evangelização, é a mensagem que transforma. Não é dê uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance nenhuma. Ele é Deus, excelso e soberano sobre todas as coisas, e é a Ele que pertence a salvação. Ao pobre pecador miserável, arrependa-se e a graça será dada. Não pode ser de uma outra forma, meus irmãos. O evangelho então não é algo que nós precisamos então voltar ao nosso passado, não. Mas o evangelho, meus queridos, é aquilo que nós precisamos desesperadamente a cada segundo da nossa vida, pois o sangue de Deus basta, o sangue do Senhor Jesus basta. Eu e você então estamos, queridos, em águas perigosas, quando nós começamos então a depender e achar que é a nossa obediência a Deus que será o ponto estratégico determinante para a nossa salvação. Não. Pastor, então podemos viver em desobediência? Não é isso que nós estamos dizendo, mas a obediência do crente ao Senhor é uma resposta àquele que morreu por nós para nos salvar. Por isso devemos viver em obediência, mas não é a nossa obediência que nos dá o mérito da salvação. Isto é muito profundo. Corremos, irmãos, grande perigo se começarmos então, queridos, a acreditar que a nossa maneira de viver vai beneficiar de alguma forma a Deus olhar para mim e me salvar. Não. Foi a sua graça, a graça de Cristo, o evangelho que alcança o mais vil pecador. Se estivéssemos então, irmãos, se afogando, o evangelho não é uma escada que nós vamos subir para a terra firme, não. Mas o evangelho, a fé, é a mão de Deus que se estende na profundeza de onde estamos nos afogando, nos toma pela sua mão e nos resgata e nos põe em terra firme. A fé, queridos, é uma fé de esperança. Não é algo, meus irmãos, que eu ou você tenha feito, mas por algo que Deus já fez em nosso favor. Esta verdade, meus irmãos, não pode fugir das nossas lembranças. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus são uma única esperança de salvação. E é isso, meus irmãos, que celebramos como cristãos. É dele, é por ele, é para ele. A salvação é dele. Ele se encarregou de nos alcançar. E é para ele que estamos voltando. Assim, meus irmãos, certamente o objetivo, queridos, mais amplo de Paulo seja defender o verdadeiro evangelho. Sim,
o que tornaria então o título que não há nenhum outro evangelho bastante apropriado para nós. Contudo, queridos, o tema mais abrangente, do primeiro ao último versículo desta carta, é Jesus Cristo. Este é o tema mais abrangente. É a defesa pelo Senhor, não é a defesa pelos interesses de Paulo, mas é a defesa pelos interesses do evangelho, pelos interesses de um povo que já havia sido alcançado e agora estavam desistindo por conta de ensinamentos distorcidos dentro das igrejas. Percebam, meus irmãos, que a boa notícia, então, é corretamente chamada, queridos, de Evangelho de Cristo. Aliás, a grande preocupação de Paulo ao longo desta carta, o que explica, então, o seu tom intenso e muito severo em alguns momentos, é que os Gálatas, eles corriam o risco de serem separados de Cristo, conforme o capítulo 5, verso 4. Voltemos então, meus irmãos, ao texto, no verso 1. Quando Paulo então abre a carta e diz: Paulo apóstolo. Nesta pausa, meus irmãos, como é típico das cartas antigas, ele começa então identificando o autor. A carta começa então a dizer que foi ele que escreveu. Trata-se então, irmãos, naturalmente do apóstolo Paulo, anteriormente chamado Saulo, aquele então que foi alcançado por obra do Senhor Jesus, que perseguia então ativamente as igrejas, até o momento em que, indo para Damasco, houve um encontro verdadeiro com Jesus. E o antigo Saulo, agora Paulo, toma então agora a postura contrária ao que ele fazia, de agora combatedor da igreja, agora defensor e plantador de igrejas. Historicamente, queridos, a carta aos Gálatas, ela está intimamente ligada ao Concílio de Jerusalém. Creio que alguns já tenham lido o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no qual se decidiu que gentios não precisavam guardar a lei e nem precisavam de circuncisão para serem salvos. Visto que a salvação, queridos, ela vem pela fé em Jesus, não por obras, para que ninguém se glorie, e que isso não deveria ser um obstáculo para a inclusão e para a expansão do Evangelho. Este ensino que Paulo então ensinou na igreja tem muito a ver com a época em que este concílio aconteceu, que nós vamos encontrar um pouco mais à frente na carta de Gálatas, as questões que houveram nas tratativas então desta inclusão de gentios no povo de Deus, que não precisava então dos gentios serem circuncidados ou crer de forma diferente a obra da graça. Gentios não precisavam guardar a lei e nem serem circuncidados para serem salvos. As igrejas, irmãos da Galácia, então, estavam no centro então deste debate, tornando-se um verdadeiro laboratório da missão gentílica. Era o momento em que agora os gentios estavam vivendo agora com os judeus, com aqueles que eram considerados unicamente povo de Deus. Percebam, irmãos, que Paulo se refere imediatamente a si mesmo como apóstolo, embora a palavra apóstolo simplesmente signifique alguém que é enviado, e ele usa aqui, meus irmãos, para se referir a um ofício eclesiástico, que pertencia somente àqueles que receberam a revelação diretamente da pessoa de Cristo, assim como ele também foi. Visto, meus irmãos, como provável que a autoridade de Paulo como apóstolo estivesse então sendo questionada pelos seus opositores, ele então segue a sua afirmação de apostolado com a declaração: não da parte de pessoas, como nós vamos ler um pouco mais adiante. Não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por meio de Cristo. Percebam, meus irmãos, que o verso 1, ele fala exatamente isso logo após ele dizer Paulo apóstolo. Então ele já se põe como de fato o é, autor e aquele que foi comissionado pela própria pessoa de Cristo, fora de tempo, porque Cristo já tinha assunto aos céus. Mas o Senhor veio e se apresentou para ele no caminho de Damasco. E ele disse: não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Cristo, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Meus amados irmãos,
O apóstolo Paulo, ao dizer que não de pessoas, Paulo então dá uma ênfase então como a fonte de seu apostolado, que não provinha de nenhuma autoridade terrena diferente, mas unicamente de Deus. E ele continua, nem por intermédio de homem algum, ou seja, não houve intermediário, Cristo mesmo se apresentou a ele. A autoridade então apostólica de Paulo vinha então, em vez disso, e por meio de Cristo apenas e Deus Pai. Obviamente, foi o propósito de Deus que apareceu a Paulo, mas assim Jesus disse: quem me vê, vê ao Pai. Por esta afirmativa do próprio Jesus nos evangelhos, é que Paulo então diz, por meio de Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. O verso 1 continua agora, falando sobre o que Jesus fez, a sua obra. Veio a Paulo, não por mão de ninguém, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo oferece, meus irmãos, uma ratificação, uma afirmação, uma confirmação maravilhosa, sendo este o eco do credo apostólico primitivo. A pessoa de Cristo, a pessoa de Deus Pai. A forma da expressão então indicada por Paulo nesta afirmativa está ecoando, irmãos, uma fórmula confessional primitiva, já conhecida pelas igrejas. E isto é maravilhoso. Isto reforça então, nas palavras de Paulo, a continuidade entre a pregação e a fé da igreja na sua universalidade, pregada por ele. Como também mostra que o evangelho que ele anuncia não é uma inovação pessoal, mas o poder de Deus a todo aquele que crê em seu nome. Quando Paulo então abre o livro, então trazendo tudo isso, todas essas verdades dentro deste tão pequeno verso, ele vai agora para o seu segundo verso, trazendo então a missão da carta, o objetivo da carta, o que é, e aí vai ser o quê? O verso 2: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então, observe, irmãos, que ele faz referência a um grupo de pessoas que está com ele. E todos que estão comigo às igrejas da Galácia, ou seja, ele escreve juntamente com os irmãos que estão com ele, endereçada, destinada às igrejas da Galácia. Queridos irmãos, embora o verso 1 seja mais do que suficiente, meus irmãos, para estabelecer a autoridade de Paulo como um apóstolo de Cristo crucificado, ele também acrescenta: e todos os irmãos que estão comigo. Isto provavelmente, meus irmãos, ele se refere àqueles que ministravam juntamente com Paulo, ou seja, discípulos que Paulo estava discipulando, fazendo, para serem multiplicadores de outros discípulos. Aquelas pessoas que andavam com Paulo, então, embora também possa se referir a crentes de forma geral, onde Paulo estava. E aí Paulo certamente estava escrevendo lá da cidade de Antioquia, da igreja de Antioquia, segundo alguns comentaristas. De qualquer forma, meus irmãos, visto então que é a única carta que Paulo cita outro grupo de crentes juntamente com ele na escrita da carta, ele fez isso de forma intencional. Ele citou outras pessoas e há uma razão para isso. De modo então, isto parece ser simplesmente, irmãos, mais uma autenticação da autoridade de Paulo, que ele não estava só. Talvez a implicação para Gálatas seja: se o testemunho do Pai a respeito de mim não for suficiente, saibam, irmãos, que há comigo pessoas que concordam e que estão crendo em Jesus Cristo pela pregação que eu recebi do próprio Senhor. Em outras palavras, meus queridos, o apóstolo Paulo então não é um lobo solitário, não é aquele que faz as coisas em ação solitária, sozinho, fazendo tudo só. Não, ele não é um renegado, meus irmãos, mas ele é alguém que está trabalhando, não isoladamente, mas em conjunto na igreja primitiva. O evangelho, queridos, que o apóstolo Paulo pregava e que aqui escreve aos Gálatas,
Aqueles que creram primeiro, o mesmo evangelho pregado pelos companheiros de Paulo, é exatamente isto que Paulo está querendo resgatar. Leiam comigo o verso 21 até o 24. Ele diz assim: depois eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes perseguia, agora prega a fé. No passado, procurava então destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Havia, meus irmãos, um reconhecimento de Paulo como apóstolo. Ele o fez com autoridade em escrever esta carta. A autoridade dada por Deus e reconhecida por muitos. Essas igrejas, irmãos, da Galácia, aqui ficamos sabendo que eram então destinadas esta carta a esta região. E aqui há duas possibilidades para entendermos quais eram as igrejas que receberam. Se fôssemos falar aqui, meus irmãos, entendermos aqui em um contexto étnico, quem sabe esta carta fosse dirigida a um povo chamado um povo celta, da parte do norte da província da Galácia. A outra possibilidade, irmãos, é se ele estivesse escrevendo então no sentido geográfico ou político, ou seja, uma parte, uma região geográfica. Então é provável que ele estivesse se dirigindo a Antioquia, a Listra, a Derbe e a Icônio, um grupo de cidades onde haviam igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. E eu fico com esta última opção. Eu creio que ele estava então escrevendo, até porque em Atos capítulo 13, capítulo 14, nós podemos ver então a ação do apóstolo Paulo nessa região, plantando igrejas, na região da Galácia. Os versos 3 e verso 4, meus queridos, encontramos aqui agora a mensagem. Quando então o apóstolo Paulo diz: que a graça e a paz estejam com vocês. Ou seja, depois de todas as afirmativas que ele é apóstolo, e por que está escrevendo, com quem está escrevendo, e em nome de quem está escrevendo, e na defesa de quem está escrevendo, agora sim, ele reporta-se: com graça e paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Meus irmãos, alguns consideram, queridos, essa doxologia deslocada, porque deveria vir no início, mas não, ele começou já, entrou já com o pé na porta. Agora sim, que ele entrou na sala, ele agora vai trazer a sua doxologia, o seu louvor a Deus. O seu louvor a Deus vem agora, depois que ele chegando. Agora, ele vai agora se colocar na sua mensagem. O tom da carta, queridos, leva-nos a entender assim. No entanto, queridos, devemos crer que se encaixa perfeitamente com o tema central de Paulo. A nossa salvação, meus irmãos, está somente em Cristo e por meio dele, e não há outro. De fato, queridos, observem o breve resumo do Evangelho de Paulo, que ele fala então nos versos 3 e verso 4. Ele resume em poucas palavras o que é o Evangelho, em que é que ele crê. A sua crença é isso aqui, é aquilo que ele ensinou àquele povo, e agora está revoltado por conta do que está acontecendo. E ele traz então a lembrança de toda a igreja, de todas aquelas igrejas, de uma carta circular. E notem que tudo, meus irmãos, é obra de Cristo, em conformidade com a vontade do Pai. Percebam, queridos, que as palavras de Jonathan Edwards, teólogo puritano reformado norte-americano, as palavras de Jonathan Edwards ainda são verdadeiras. Você não contribui com nada para a sua salvação, exceto o pecado que a tornou necessária. Foi por causa do nosso pecado que Cristo se entregou na cruz para nos redimir. E é o nosso pecado que torna a era presente má. É somente Cristo
que nos resgata e nos salva. É somente Ele que é digno que todo joelho se dobre diante dEle e toda língua confesse que Ele é Senhor. E em sua exaltação, assim como em sua humilhação, Cristo glorifica o Pai. E Paulo caminha em sintonia com o seu Senhor. Paulo, então, queridos, constitui um prólogo teológico condensado, no qual ele articula com precisão filosófica, redentiva, os eixos centrais do evangelho cristão na dupla de palavras graça e paz. A graça, o favor imerecido que foi derramado sobre o seu povo, sobre nós. A paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. O apóstolo Paulo, queridos, ao usar estas duas palavras, ele estabelece estacas profundas, dizendo a razão pela qual a sua crença se põe de forma tão veemente. Paulo poderia, irmãos, deixar para lá, ela saber, não querem não, problema, estou nem aí. Paulo não negocia, irmãos. Paulo ama aquelas igrejas e precisou escrever esta carta para restabelecer a verdade. Será que nós teríamos esta capacidade? Será que nós estaríamos dispostos a fazer o mesmo? Será que nós estamos preocupados, irmãos, em restabelecer a verdade do Evangelho? Dentro da nossa casa, nas nossas relações? Será que estamos dispostos, irmãos, a defender a Cristo quando percebemos que, injustamente, a nossa fé tem sido colocada debaixo dos pés dos homens? Será que nós temos, irmãos, esta coragem? Ou nós temos sido covardes e omissos? Será, meus irmãos, que ao olharmos a igreja do Senhor, estamos incomodados com os problemas de crença, de fé, de postura? Será que nós temos coragem, meus irmãos, de poder então fazer uma defesa às verdades da Escritura a irmãos queridos? Será que temos a coragem de ligar para aqueles, mandar uma mensagem de WhatsApp para aqueles que sem razão nenhuma deixam de cultuar no dia do Senhor? Será que nós temos coragem de fazer isso? De o porquê não estão cultuando a Deus? Ou temos medo de perder o amigo, o cafezinho da roda? Temos coragem, meus irmãos, de estabelecer a verdade? Esse povo aqui poderia simplesmente rasgar a carta e jogar fora. Quer lá saber? Paulo escreveu a carta, foi lida em todas as igrejas. E ele entra pesado, ele não entra facilitando não. Essa palavra aqui no capítulo 3, ó Gálatas insensatos. Eu acho que Paulo se conteve para não dizer outra palavra. E se fosse um nordestino então, hein? Como seria? Ô infelizes, no mínimo. Compreende, irmãos? Paulo não estava preocupado em agradar pessoas aqui não, irmãos. A preocupação de Paulo não era essa não. A preocupação de Paulo, sabe qual era? Era o nome de Cristo. Era a mensagem miserável, mentirosa que estava sendo plantada dentro da igreja, minando o trabalho da igreja, minando o seu trabalho, a defesa pela verdade, a defesa pela Escritura, a defesa pelo nome de Cristo. Era a defesa, meus irmãos, pela fé genuína. Era contrário a um evangelho relativizado, ou então cheio de regras que não existiam, que foram todas derrubadas lá no concílio de Jerusalém, conforme foi lido aqui. Amados irmãos, nós precisamos compreender com a mais profunda seriedade que nós não fomos chamados, irmãos,
para viver como um pedaço de isopor boiando numa piscina. Ah, se o vento der para lá eu vou, se o vento der para cá eu vou. O importante é eu estar na piscina. Não. Hoje, meus irmãos, se brinca muito. Não precisa nem de falsos mestres dentro da igreja. A internet já está cheia já. E quem tem tanta gente seguindo, que é uma coisa fora do comum. Como é que se segue fulaninho, beltraninho, não sei quemzinho, apostolozinho, não sei da onde, profetiza, não sei de que lá, dá umas quantas. Para que mais inimigo do que isso? O apóstolo Paulo, meus irmãos, apresenta o evangelho como um ato soberano da graça, no qual Deus então intervém na história para libertar o ser humano do domínio do mal. Os irmãos acham isso pouco? Isso é pouco? Que resposta nós temos dado a essa verdade? Para que a gente possa relativizar e achar que é bem besteira. Não, o que é que tem? O que é que tem? Como assim o que é que tem? A quem eu pertenço? Quem é o meu Senhor? O que encanta meu coração? O que preenche minha mente? O que mexe no meu coração e faz com que as minhas mãos ajam de forma contrária à Escritura? Amados irmãos, Paulo está estabelecendo esses marcos. E por pura iniciativa amorosa, viu? Amorosa. Porque a ação, a cartinha carregada de verdades que Paulo então escreve aqui, é por amor. É porque ele ama. É porque eles, em outras palavras, por amor a vocês, isso não está escrito, mas é a ação dele que diz isso. Porque por amar aquela igreja, aquelas igrejas, ele então escreve a carta, para poder trazer então à luz dos olhos do entendimento daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo, a verdade que foi pregada por ele. E que esses mestres deveriam ser desmascarados. Queridos irmãos, foi por amor, ancorada na verdade eterna do Pai, e realizada, queridos, pela autodoação do próprio Filho Jesus, que ele então escreveu isso. No capítulo 5 e último, meus irmãos, ele diz: a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O verso pequeno tão rico. O verso pequeno riquíssimo. Pois aqui, meus irmãos, há um louvor do apóstolo Paulo, o que chamamos de doxologia. Há um louvor, né? Há algo extraordinário que atribui, queridos, honra e majestade ao Senhor, e frequentemente usada pelos autores no final de livros, de sessões, geralmente encontramos doxologia, louvor ao Senhor, louvor a Deus. Paulo então, meus irmãos, introjeta na sua doxologia, no seu louvor ao Deus soberano, motivo pelo qual ele escreveu a carta. O que funciona então nesta narrativa, meus irmãos, como um fecho do prólogo, e ao mesmo tempo um juízo axiológico, ou seja, um juízo de valor. Ele faz aqui um juízo de valor, de que aquilo que ele está escrevendo aqui, diante dessas verdades que ele colocou aqui nos versos anteriores, a quem seja a glória para todo sempre, atribuindo tudo isso ao Senhor Jesus e ao Deus Pai. Amados irmãos, sobre toda então esta realidade redentora, apresentada então nos versos anteriores, Paulo então termina, não com uma explicação, mas com adoração. Adoração, porque o Evangelho, meus irmãos, quando verdadeiramente compreendido, conduz inevitavelmente o coração a uma reverência. Não é reverência apenas estar no culto, que é muito válida, mas é uma reverência ao Senhor, de todos os dias ao acordarmos, e podermos enxergar e perceber que estamos vivos, lembrar que amanhã chegou, que as misericórdias do Senhor se renovaram,
é um louvor quando reconhecemos isso. Queridos, depois de afirmar então, meus amados, que a salvação nasce da graça do Pai, é realizada então pela entrega voluntária do Filho e aplicada então segundo a vontade soberana de Deus, resta apenas, meus irmãos, uma conclusão possível no entendimento do apóstolo Paulo: toda a glória pertence a Ele. Toda a glória pertence a Ele. E este verso, queridos, ecoa uma verdade preciosa. Quando nós entendemos que a salvação é do Senhor, do começo ao fim. Ele começa o processo da salvação até o final. Pois o Evangelho, queridos, tem origem exclusivamente divina e não pode ser moldado por autoridade ou vontade humana. É Ele do início ao fim. Não fomos, irmãos, escolhidos por sermos então melhores, nem mantidos por sermos fortes, nem glorificados por sermos fiéis a nós mesmos. Não, tudo procede, meus irmãos, da graça, tudo é sustentado então por Ele, tudo procede dEle, tudo procede desta graça maravilhosa, tudo é sustentado por esta graça e tudo termina na glória de Deus. Por isso, queridos, não há espaço para vanglória, não há espaço para vanglória humana, irmãos, apenas para humilde gratidão, ou seja, não há outro evangelho, não há outro. Quando Paulo então, meus irmãos, diz: para todos sempre, a quem seja a glória, para todos sempre. E meus irmãos, Ele consola o coração do crente cansado. A graça então que nos alcançou, meus irmãos, no tempo, está firmada na eternidade. Na eternidade. O mesmo Deus, queridos, que nos chamou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, é o Deus que nos guardará até o fim. Nossa esperança não repousa na constância do nosso amor por Ele, não, mas do amor dEle por nós. E Ele não muda, o amor dEle não tem variação, Ele é. Finalmente, irmãos, o amém final deste verso 5, que se personifica então na pessoa de Jesus, pois Ele é o amém. É o amém final, a uma conclusão silenciosa do eleito, quando assim é, Senhor, e assim eu descanso na Tua graça. É o suspiro de quem sabe, queridos, que a salvação não depende do que faz para Deus, mas do que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Desta forma, meus irmãos, são essas verdades que Paulo estava querendo trazer de novo. Não precisava mais circuncisão, não precisava mais de observar a lei mosaica nos aspectos para a salvação. A mensagem dele, queridos, é a obra redentiva de Cristo. A mensagem que Paulo está querendo trazer de volta era para evitar então a divisão, a ruptura, a fragmentação da igreja, trazendo então essas verdades. Este era o fundamento da sua mensagem nesta carta, desta obra redentiva de Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, para nos libertar. E meus irmãos, diante de tudo isso, queridos, que nós falamos, eu trago algumas conclusões para nós nesta noite.
E a primeira coisa, irmãos, que eu queria trazer é que a igreja, que somos nós, a igreja, meus irmãos, vive sob a graça e sob a paz de Deus, para a glória eterna do Deus Pai. E se eu creio fundamentalmente nisto, eu preciso dizer para você, meu irmão, viva a fé com a certeza de que Deus toma a iniciativa. Quando sua fé vacilar, lembre-se, você não se sustenta em Deus por uma decisão própria. Não adianta, não vamos conseguir. Mas se sustenta porque fomos alcançados pela sua graça. A nossa segurança, meus irmãos, a segurança do crente está no chamado divino, não na força da nossa própria devoção. E se alguém tenta lhe ensinar diferente, é anátema, é maldição. Segunda coisa que eu queria trazer para você nessa noite, para nós: encontre esperança no Cristo que venceu a morte. Ele é a única esperança. Ele é quem tem poder, queridos, em meio à dor, de trazer o alívio. Ele é o único que, em meio ao luto e ao desânimo, Ele enxuga as lágrimas e consola. O mesmo Deus, queridos, que venceu a morte em Cristo, é poderoso, queridos, para trazer vida onde nós só enxergamos ruína. Em terceiro lugar, descanse na obra completa da cruz. Isto é maravilhoso. Descansar na obra da cruz. Abandone o fardo que tenta pagar o que já foi quitado, pois a nossa dívida já foi paga na cruz. Não tem mais nada a ser pago. Essa culpa, se ela persiste, medo de rejeição, enfim, meus irmãos, religiosidade ansiosa, são sinais de um coração que ainda não descansou plenamente na cruz. Se você está aqui ainda deste jeito, nesta condição, eu convido você a se entregar ao Senhor Jesus crucificado, que ressuscitou dentre os mortos e está à destra do Pai. Lembre-se que você foi libertado, não apenas perdoado, mas livre. Livre das armadilhas, das amarras do nosso inimigo. Você não pertence mais aos padrões, meus irmãos, meu irmão, valores e pressões deste mundo, não. Não queira se amarrar a essas coisas, porque liberto nós já fomos. Ele nos libertou da escravidão e nos levou à liberdade do Espírito, meus irmãos, mesmo quando isso custar incompreensão. Lembremos-nos disso. Fomos comprados pelo seu sangue e somos perdoados e livres para a glória de Deus Pai. Submeta a sua vida à vontade soberana do Pai. Aquilo que os Gálatas estavam saindo disto, se afastando disso, para dar ouvidos a outro evangelho. Queridos, submetamos a nossa vida, queridos, à vontade soberana do Pai. Quando você não entende os caminhos de Deus, confie nele. Eu não entendo, Senhor, mas eu confio. Eu não estou entendendo, Pai, mas eu confio.
Confie nele. Não confiemos, irmãos, no nosso coração. A mesma vontade, queridos, que ordenou a cruz é a vontade que governa a sua vida hoje. E que governo tremendo. Com sabedoria, amor e propósito, Deus tem cuidado de nós. Transforme sua vida em resposta de gratidão e adoração. E aqui, meus irmãos, finalizamos, queridos, com um entendimento tão profundo, que de fato, queridos, é a nossa vida ser uma resposta de gratidão e adoração a esse Deus. Será que nós temos de fato, meus irmãos, encontrado este entendimento no nosso coração? Será que isto está realmente sendo vivido? Será que a nossa gratidão, a nossa adoração, queridos, é de fato uma resposta ou é só uma performance, meus irmãos? Se for uma performance, queridos, precisamos de um encontro com o Senhor Jesus. Não pode, meus irmãos, ser uma performance. E assim devemos viver, queridos, com que a nossa vida diga glória a Deus. Glória a Deus no trabalho. Está difícil, na família, glória a Deus. No sofrimento e na alegria, glória a Deus. Que nós façamos, meus irmãos, da nossa vida este contentamento, confiando nele, mesmo quando o nosso braço não alcança, mesmo quando as coisas estão obscuras, difíceis, e nós não enxergamos nada à frente. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus dizendo: confie, descanse. Não dê ouvidos a outro evangelho. Não dê ouvidos a outro Deus. Confie. Confie. Descanse nos meus braços. E assim, meus irmãos, digamos amém com a vida. Digamos amém não apenas com os nossos lábios, mas digamos amém. Digamos amém, meus irmãos, quando Deus chama a obediência. Quando a palavra de Deus, ela de fato toma a forma de uma espada, como ela o é. Imagino que brilhante, cintilante, afiada dos dois lados, que assim como a palavra diz, que penetra, que fura, que sai sangue, que corta, que divide, que distingue, que penetra, que dói e machuca muitas vezes. Que digamos amém. Digamos amém quando ela corrige-nos. Digamos amém porque ela também nos consola. E quando então conduz nos nossos momentos difíceis, digamos amém. Digamos amém, e isto é confiar e dizer: seja feita a tua vontade. Que descansemos nela, na palavra verdadeira de Jesus, no evangelho puro e simples. Que os nossos olhos, irmãos, estejam enxergando nitidamente, ativos, perceptíveis a tudo aquilo que é contrário às Escrituras Sagradas. Segurança e esperança é aqui, não nos coaches, não em literaturas frágeis de teologia, que está muito mais preocupado em vender para poder trazer uma mensagem de massageamento de ego, para nos fazer mais importantes do que aquilo que o Senhor já disse que nós somos, dependentes da sua graça, todos os dias. Que assim, meus irmãos, neste início de reflexões desta carta, possamos compreender, meus irmãos, a seriedade com que o apóstolo Paulo teve em dar atenção a este problema que estava havendo naquelas igrejas. Que esta mesma disposição nós tenhamos em perceber quando algo estiver fora dos trilhos da graça eterna do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos conduza, nos oriente e nos faça crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Fiquemos de pé, meus irmãos.